eu quero agora convidá-lo a meditarmos na palavra de Deus, colocando a nossa vida no altar do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46, vejamos aquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar nesta noite. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46 até o final do capítulo, diz assim a palavra de Deus: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar. Como que você acha que o Bartimeu se colocou a clamar a Jesus? Jesus! Igual aqueles amém que de vez em quando a gente dá na igreja assim, né? Jesus! E a multidão passando, aquela barulheira, né? Desculpa aqui, eu vou até afastar. Jesus! Filho de Davi! Tem misericórdia de mim. Eu imagino que o mínimo que ele fez foi isso. O mínimo. Só que ele não parou aí. Ele continuou insistindo e insistindo e gritando cada vez mais alto. Ao ponto, do verso 48 agora, ao ponto das pessoas dizerem assim, e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te. O que diz aí agora, irmãos? Ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Esta é a mensagem da palavra de Deus ao meu e ao seu coração. E por isso, mais uma vez, eu te convido a se lançar diante de Deus através da oração e dizer assim, Senhor, fala comigo agora. Se você quiser gritar igual o Bartimeu aqui, pode ficar à vontade, ninguém vai te repreender por isso não. Mas se você não quiser fazê-lo, às vezes você fica aí achando que isso vai ser meio esquisito, aí na tua alma, grite com a tua alma agora, em nome de Jesus, e diga assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos orar? Pai bendito, aqui está o teu povo e a tua palavra posta aos nossos corações. Que esta palavra viva e transformadora venha alcançar o meu coração e o coração de cada pessoa que aqui se encontra, aqueles que ouvem a tua palavra, ó Deus, nesta hora, recebam do teu poder e do teu evangelho, Jesus. Manifesta a tua graça, manifesta a tua bênção, a tua libertação, a tua cura, ó Deus, àquele coração aflito, é o nosso clamor, é o nosso pedido, em nome do teu Filho Jesus. Palavra de Deus aqui, irmãos, ela está nos contando uma história pequenininha, um episódio curto na vida de Jesus, mas que na vida de Bartimeu, podemos dizer que é o desfecho de toda uma longa história. Na verdade, aqui estava se encerrando uma história na vida de Bartimeu e dando início a uma nova etapa na vida dele. Mas tudo isso só foi possível e só aconteceu por uma única razão. Bartimeu ousou
clamar por Jesus. Bartimeu ousou buscar a presença de Deus. E antes que nós pensemos sobre aquilo que Bartimeu fez, eu gostaria que você, de alguma forma aí na tua mente, seja imaginando, seja meditando sobre isso, eu gostaria que você pensasse agora como que você reagiria se alguém chegasse lá, pusesse a mão nos teus ombros agora e dissesse para você assim: olha, ele te chama, olha, Jesus está te chamando, é Jesus que está te chamando, é Jesus que quer você agora ao lado dele, é Jesus que está interessado naquilo que você tem a dizer. Qual seria a tua reação? Qual seria o impacto que este chamado traria à tua mente, à tua alma, à tua história, à tua própria existência? Porque para Bartimeu, irmãos, embora aquilo não tivesse sido algo planejado, embora Bartimeu não tivesse acordado naquele dia pensando que isso poderia acontecer com ele, o encontro que Bartimeu teve com Jesus e o chamado de Jesus à vida de Bartimeu transformou por completo a história daquele homem. E o que eu e você precisamos compreender, portanto, irmãos, é que o chamado de Deus, assim como ele impactou a vida de Bartimeu, o chamado de Jesus pode impactar a minha e a tua vida ainda. Eu gostaria que só a título ainda de introdução daquilo que vamos pensar, você percebesse aí, lá no versículo 47, a palavra de Deus mostra isso, você percebesse que Bartimeu sabia, ou pelo menos já tinha ouvido falar acerca de Jesus. Olha só o que diz o versículo 47. E ouvindo ele que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o conhecimento que Bartimeu demonstra aqui, ele é maior até do que você pode imaginar. Não é um conhecimento apenas de alguém que ouviu falar em Jesus. É alguém que havia ouvido falar em Jesus e havia compreendido a mensagem de Jesus. Porque ao chamar Jesus pelo nome de Filho de Davi, é praticamente como se Bartimeu estivesse reconhecendo que Jesus era de fato o Messias, o herdeiro do trono que estava para vir, conforme a promessa, mas não para reger este trono físico, este trono terreno, mas um trono celestial, o trono de Deus. Ao dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Bartimeu estava ali, portanto, demonstrando a mim e a você, que ele de alguma forma entendia que aquele homem que estava para passar, aquele homem que estava passando ali no meio da multidão, não era mais um na multidão, não era simplesmente um grande homem, não era simplesmente um grande profeta, mas ele era o próprio Filho de Deus, porque só Deus pode ter misericórdia das nossas almas. E é isso, irmãos, que Bartimeu estava buscando ali naquele momento. É isso que nós precisamos buscar para as nossas próprias vidas. O que me chama a atenção, e aqui eu começo a refletir com você a respeito das lições que o cego Bartimeu traz a mim e a você, é que nós precisamos passar deste ponto do conhecer a Jesus intelectualmente, do conhecer Jesus de ouvir falar, do conhecer Jesus de saber quem é. Eu conheço as histórias, eu conheço os ensinos,
eu conheço as lições, eu entendo como que funciona a religião evangélica, eu entendo como que funciona a religião católica, eu entendo como funciona a igreja presbiteriana. Não é disso que Bartimeu está falando. Não é disso que Jesus está aqui nos falando através do seu evangelho. Bartimeu queria ter um encontro ali com o próprio Filho de Deus. Então, irmãos, talvez você esteja mais ou menos nessa mesma condição de Bartimeu aqui. Bartimeu sabia quem era, você sabe quem Jesus é, você sabe do que ele é capaz, você sabe que ele pode, você até reconhece a ele como Filho de Deus, mas ainda não teve um encontro verdadeiro com ele, de dizer assim: Jesus, agora é entre nós dois. Agora somos eu e o Senhor. Eu preciso te conhecer, eu preciso te ouvir falando aqui, na minha mente, na minha alma. Eu preciso de ouvir o Senhor sussurrando na minha vida. E aqui o Bartimeu, irmãos, ele demonstrou que ele queria passar desse ponto do só ouvir falar. E a lição que fica para mim e para você é que nós precisamos passar desse ponto também. Nós precisamos passar desse ponto do conhecer a Jesus como os cientistas conhecem aquilo que estudam. Nós precisamos conhecer Jesus como nosso amigo, como um Senhor, como uma pessoa a quem amamos e com quem nos relacionamos pessoalmente. A segunda lição que o cego Bartimeu traz para mim e para você, é que nós não devemos nos empolgar com o barulho da multidão. Nós não devemos nos deslumbrarmos com o movimento tão somente. Se você reparar aqui, aquelas pessoas que estavam ali, a chamada multidão aqui, não era uma simples multidão, era a multidão que seguia a Jesus, ou que pelo menos dizia-se seguir a Jesus. Aquela multidão estava acompanhando Jesus. E se você reparar direitinho, quem estava tentando impedir Bartimeu de se aproximar de Jesus, era exatamente a multidão que seguia Jesus. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a igreja não é um movimento. A igreja não está no barulho. Não estou dizendo que o barulho não seja bom, que o movimento não seja bom, não é nada disso. Tudo isso é gostoso, tudo isso empolga a gente, motiva. Mas a igreja é a tua relação pessoal com Jesus. Então, por mais que aquela multidão dizia para Bartimeu assim: fique quieto, você está atrapalhando, olha, né, eu nem vou dizer aqui se enxergue, porque não era o caso ali, mas se coloque no teu lugar. O que Bartimeu estava interessado ali era na pessoa de Jesus, e não no movimento da multidão. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque às vezes nós cometemos o erro de nos empolgarmos com o movimento da igreja, sem nos relacionarmos pessoalmente com Jesus. E ali vamos de um lado para o outro, no meio da multidão, e ali vamos nos colocando de cá para lá, de lá para cá, como se parecêssemos estar seguindo ao Jesus, mas na prática nós estamos afastando as pessoas de Jesus. Na prática, nós nos tornamos daqueles que falam assim: ei, fique quieto, ei, cale a tua boca. E isso, irmãos, é perigoso demais, enquanto relação com Deus. Portanto, em nome de Jesus, não se empolgue com o barulho da multidão. Saiba que para encontrar Jesus, você vai ter que superar a multidão.
Você vai ter que passar do ponto da empolgação, da alegria de estar no meio de uma festa, de estar servindo a Jesus. O teu encontro com Jesus será, quem sabe, lá no teu quarto, na tua cama, lá no teu silêncio, no teu lugar de meditação e oração. Não enquanto você está reunido na igreja. Talvez ali seja o lugar para você levar outras pessoas a conhecerem a Jesus. Mas o teu relacionamento com Jesus não começa na festa. O teu relacionamento com Jesus, ele começa no silêncio. No silêncio da manhã, no silêncio da madrugada, no silêncio da noite, no silêncio da solidão. É ali que você vai encontrar a Jesus de fato. É ali que você vai ter uma experiência de comunhão íntima com Jesus. Então, quando a palavra de Deus nos diz aqui, foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, e juntamente com seus discípulos, e numerosa multidão, não foi a multidão que fez com que Bartimeu se aproximasse de Jesus. Foi o clamor de Bartimeu. Mas a palavra de Deus continua nos contando aqui, e Bartimeu, ele foi gritando mais alto, e enquanto as pessoas diziam para ele, fique quieto, fique na tua, né? Cale a tua boca, ou seja lá que tipo de expressão que eles usaram para tentar silenciar Bartimeu, não atrapalhar a festa, né, que estava acontecendo ali. A palavra conta que Bartimeu clamava cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E lá no versículo 49, a Bíblia diz assim, parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, o que, irmãos? Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E é aqui que está toda a diferença dessa história, irmãos. É aqui que está o ponto central daquilo que eu e você precisamos compreender nesta noite. Que absolutamente nada em termos espirituais acontece na minha e na tua vida antes que cheguemos a este momento de ouvir Jesus dizendo, Ele nos chama. Jesus está te chamando. É com Jesus que a nossa história espiritual começa. Não é com o que eu quero, com o que eu penso, com o que eu acho, com o que eu faço, com o que eu deixo de fazer. A minha história espiritual, irmãos, ela não começou aqui nesta igreja, ela não começou no dia que eu nasci, ela começou antes da fundação do mundo. E é assim a tua história também, porque ela começa com Jesus. Ela começa com o chamado de Deus na minha vida e na tua vida. Agora, a grande diferença aqui é se eu e você estamos dando atenção a esse chamado do Senhor. Porque aqui, aqueles que vieram, no caso os discípulos de Jesus que vieram até Bartimeu, disseram 3 coisas importantíssimas para ele. A primeira delas, tem bom ânimo, ou traduzindo do original grego, coragem, se anime. Não desista. É o que ele está aqui, é a primeira coisa que ele está dizendo aqui, né? Não desista. Tenha coragem de clamar a Jesus. E ele continua dizendo, levanta-te, ele te chama. Então, irmãos, a palavra de Deus nos mostra aqui, primeiramente, que tudo começa no chamado de Jesus, para mim e para você. Mas o chamado de Jesus espera uma resposta. E qual é a resposta? É a resposta de alguém que está pronto, disposto. O texto diz aqui no verso 50, ele lançando de si a capa, quer dizer, ele estava ali embrulhado, ele estava ali, quem sabe, desanimado, de repente ele solta tudo que o impede, tudo que o cerca, tudo que o limita, ele se levanta e, num salto, ele vai na direção do Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmão e irmã, a outra lição que Bartimeu nos traz é que
para seguir a Jesus, é preciso ter coragem e disposição. Por que nós estamos falando de coragem? Porque tem muita gente que já ouviu falar de Jesus, como Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus. Tem muita gente que já conhecia Jesus, como Bartimeu já conhecia alguma coisa das histórias de Jesus. Mas, ao contrário de Bartimeu, tem muita gente que não tem a coragem de se comprometer com Jesus, de se envolver com Jesus, de querer estar ao lado de Jesus. E é nesse ponto que nós falhamos, é nesse ponto que nós perdemos o compasso da história. Jesus só ia passar ali naquela estrada uma única vez. Jesus talvez para Bartimeu, aquela seria a última oportunidade dele ter um encontro com Jesus. Mas ele não pensou duas vezes. Ele foi lá e tudo que era necessário da parte dele fazer, ele falou: eu quero, eu vou, e ninguém vai me atrapalhar, e ninguém vai me impedir. Com coragem, com disposição, ele foi atrás do seu objetivo. Então, para encontrar com Jesus, para experimentar a comunhão com Jesus, para se dispor a estar com Jesus, irmãos, é necessário coragem, é necessário disposição também. Uma quarta lição que a palavra de Deus nos traz aqui, segundo a história de Bartimeu, é que tão logo ele se aproximou de Jesus, Jesus lhe fez uma pergunta: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Nós podemos perceber aqui de cara que Bartimeu não era um cego de nascença. Em algum momento da sua vida, da sua história, ele perdeu a visão. Mas ele já tinha experimentado isso na sua vida, ele já tinha enxergado, ele já tinha visto a luz. E o que eu quero deixar como lição da palavra de Deus para a tua vida nesta noite, para a nossa reflexão, é que Bartimeu nos ensina que nós devemos desejar a luz, sempre. Nós devemos desejar a compreensão da palavra de Deus. O Salmo 119, o salmista diz assim: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Na prática, o que o salmista está pedindo é para que nós tenhamos, para que ele tivesse uma mente aberta, uma percepção, uma visão, que não se limita à visão material, não se limita à visão física, mas que fosse uma visão capaz de compreender o propósito e o chamado de Deus para a sua própria vida. Certa vez também o servo do profeta Eliseu estava diante de uma situação na qual ele não via saída. E o profeta então clama a Deus: Senhor, abre os olhos dele, para que ele perceba que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que são contra nós. E a palavra de Deus conta ali que Deus abriu os olhos espirituais daquele homem, e ele pôde perceber, enxergar ali, naquela circunstância, as milícias de anjos que estavam ao redor deles, para guardá-los e protegê-los. Às vezes nós focamos tanto nesta vida material, irmãos, naquilo que vamos ter, naquilo que vamos fazer, naquilo que vamos comer, naquilo que vamos obter, naquilo que vamos conquistar nesta vida, que perdemos o foco, perdemos o olhar. E a palavra de Deus para a tua vida hoje é que você torne a ver, que você torne a ver as coisas pelo ponto de vista de Deus, pelo olhar de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz, olhai para as coisas que são lá do alto e não para as que são aqui da terra. Olhe com o olhar espiritual, olhe com o olhar de Cristo na tua vida.
Você vai conseguir olhar para as pessoas com compaixão. Você vai conseguir olhar para as ameaças com confiança. Você vai conseguir olhar para as circunstâncias as quais parecem não ter saída, com a convicção do cuidado e a ação espiritual de Deus na tua vida. Você vai olhar para aquela pessoa que está carente, na certeza de que alguma coisa você pode fazer por ela. Você vai olhar para aquela pessoa que às vezes está te maltratando, com a misericórdia de quem é capaz de perdoar. É capaz de olhar para aquela vida e dizer assim: Senhor, ele não sabe, ela não sabe o que está fazendo. Então, irmão, se tem uma lição que Bartimeu traz a mim e a você essa noite, Senhor, que eu torne a ver. Senhor, eu quero enxergar de novo. Porque talvez você já enxergou todas essas coisas um dia. Talvez você já teve essa percepção espiritual num dado momento da tua história. Mas por alguma razão ou outra, isso foi se perdendo, se embaçando, ao ponto de não mais existir. Então, peça a Jesus agora: Mestre, que eu torne a ver, que eu torne a enxergar. E por último, irmãos, para nós finalizarmos a nossa meditação aqui, Bartimeu nos ensina uma outra maravilhosa lição. O verso 52, a história de Bartimeu nos diz assim: Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente Bartimeu tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Essa última lição de Bartimeu que eu gostaria de refletir com você. Até Jesus disse para Bartimeu: Bartimeu, pode ir, a tua fé te salvou. Mas Bartimeu falou: não, Jesus, eu vou te seguir. Eu quero estar onde o Senhor estiver. Eu quero andar contigo. Eu agora enxergo. E é por isso que eu quero continuar te vendo. Continuar ao teu lado. Quantas e quantas pessoas buscam a Deus naqueles momentos de dor, de angústia, de sofrimento. E passada a dor, passado o aperto, passada a provação, elas simplesmente seguem o seu caminho e se esquecem de Jesus. Bartimeu não. Bartimeu falou. Até Jesus disse para ele, né? Vai, tua fé te salvou. Pode ir, meu filho. E Bartimeu, opa, eu quero estar ao teu lado. Eu quero andar com Jesus. Não saia daqui hoje, querido, sem esse desejo de querer andar, de querer estar ao lado do Senhor Jesus sempre. Amém? Eu vou convidar você a se colocar em oração. Eu vou pedir aos irmãos, se possível, que cantem Tio Sampaio novamente. A história do Tio Sampaio. Um homem que viveu esta vida radiante ao lado do Senhor Jesus Cristo. E nós possamos, com essa meditação, lançarmos a nossa vida no altar do Senhor Jesus. Louvemos a Ele.